Hoje é o primeiro vídeo da série de legislação comentada e nós vamos trabalhar aqui especificamente hoje o Código Civil, abrindo o livro de Direito de Empresa a partir do artigo 966. Para facilitar a sua compreensão, abaixo na descrição do vídeo você encontra a transcrição de todos os dispositivos legais que nós vamos trabalhar aqui. E aí eu vou fazendo as remissões necessárias para que a gente consiga fazer uma interpretação contextualizada. Então, olha lá. O livro 2, o livro de Direito de Empresa do Código Civil, ele abre justamente pelo artigo 966. Observe o que diz o artigo 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Nós extraímos daí 5 elementos que nos permite compreender exatamente o que é uma empresa. Empresa nada mais é que o exercício de atividade empresarial. Mas para isso, primeiro, quando o legislador vai dizer aí quem é o primeiro elemento, ele está dizendo que o exercício de atividade empresarial pode ser feito através de pessoa física ou pessoa jurídica. Segundo elemento, ele vai dizer que exerce profissionalmente. Quando ele fala profissionalmente, ele está falando da pessoa que vive do exercício daquela atividade. Então esse profissionalmente quer dizer que existe habitualidade no exercício da atividade. A não existência de habitualidade, a prática de uma atividade econômica que seja apenas esporádica ou sazonal, ela configura, ainda que econômica, uma atividade de natureza civil. E aí ele continua, ele vai dizer que é uma atividade econômica organizada. Primeiro detalhe, atividade econômica com fins lucrativos. Lembra que o Código Civil, lá a partir do artigo 40, quando ele vai fazer a classificação das pessoas jurídicas, ele subdivide a pessoa jurídica em pessoa jurídica com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Quando ele se refere a pessoa jurídica sem fins lucrativos, ele se refere às associações, às fundações, partidos políticos e sindicatos. Então essas entidades, elas não entram aqui dentro desse conceito justamente pela ausência de lucro. Eu só peço que você não se confunda em relação ao fato, a diferença entre lucro e arrecadação. Porque as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, elas também arrecadam para manter o seu objeto social. Só que se porventura sobrar dinheiro no caixa de uma entidade sem fins lucrativos, essa sobra não pode ser distribuída entre os seus sócios, entre os seus associados. Justamente essa distribuição de sobra é que configura lucro, o que só é permitido aqui nas empresas. Daí porque no conceito de empresa o elemento é atividade econômica com fins lucrativos. Quarto elemento, é uma atividade econômica organizada. O que isso quer dizer? Pressupõe a existência de um estabelecimento. Estabelecimento, a gente vai trabalhar mais para frente, significa exatamente todo o conjunto de bens necessários ao exercício de uma atividade empresarial, bem previsto lá no artigo 1142 do Código Civil. E, consequentemente, quando a gente traz essa ideia de estabelecimento, duas coisas nós precisamos, de certa forma, afastar aqui. Dois preconceitos. Primeiro, estabelecimento não precisa ser necessariamente algo fixo. Ele pode se movimentar, como os food trucks. Ao mesmo tempo, ele não precisa ser necessariamente físico. Hoje nós temos empresas como os bancos digitais, que são empresas totalmente virtuais. E o quinto e último elemento seria a macroárea econômica caracterizadora da atividade empresarial. Aí o legislador no 966 ele vai se referir à produção. Quando ele fala de produção, ele está falando de indústria ou atividade rural. Segura aí a atividade rural que a gente já vai fazer uma observação. Circulação de bens está se referindo ao comércio, ou quando ele fala de serviço, está se referindo à prestação do serviço. Por que em relação à atividade rural, eu disse assim para vocês, segura aí. Observe aí nas notas remissivas que a gente colocou na descrição do nosso vídeo, o artigo 971 do Código Civil. Em relação ao produtor rural, o que o artigo 971 vai determinar é que o produtor rural é a única pessoa que pratica atividade econômica com fins lucrativos que tem a faculdade de decidir se ele quer ou se ele não quer se registrar na junta comercial. Portanto, caso ele não se registre na junta comercial, a atividade econômica que ele está praticando tem natureza civil. Caso ele venha se registrar na junta comercial, ele passa a ser equiparado ao empresário para todos os fins legais. É exatamente o que determina o artigo 971 que você encontra aqui abaixo. Bom, mas eu disse assim para vocês, o produtor rural ele tem a faculdade de dizer se ele quer ou não se registrar. E as demais pessoas que exercem atividade empresarial?
Elas têm essa faculdade? Não, não tem. Aí é exatamente o artigo que vem na sequência, o artigo 967, que você também encontra aqui embaixo. O artigo 967 vai dizer que é obrigatório o registro antes do início da atividade empresarial. Então esse dispositivo 967 só não se aplica ao produtor rural que tem a faculdade prevista no artigo 971. Já os demais, um comerciante, um prestador de serviço, um industrial, obrigatoriamente eles precisam do registro antes do início da atividade. Daí porque a gente faz duas distinções. Primeira distinção, existe dois tipos de empresa. Empresa regular, que é aquela que está devidamente registrada na junta comercial, e empresa irregular, que é aquela que está funcionando, mas que ainda não se registrou na junta comercial. O segundo aspecto importante que a gente precisa extrair daí é que, consequentemente, o registro não é um elemento caracterizador de empresa. Ou seja, uma empresa vai ser empresa independentemente do registro. A diferença é, com registro ela é regular e sem registro ela é irregular. Onde é que é feito o registro das empresas? Artigo 1150 do Código Civil. O registro é feito no Registro Público de Empresas Mercantis, que é justamente a cargo da junta comercial. Nós só temos uma exceção em relação a isso. O MEI, o microempreendedor individual, que vem previsto, você também encontra aí a descrição abaixo, vem previsto no artigo 18A da Lei Complementar número 123 de 2006, ele se registra eletronicamente no portal do empreendedor. Então, é uma simplificação de registro. Todos os demais que exercem atividade empresarial, seja como pessoa física, que é o caso do empresário individual, ou as demais formas que são pessoas jurídicas, aí o registro é feito diretamente na junta comercial. Bom, você me perguntaria assim, preenchendo esses elementos que nós acabamos de detectar aí, no caput do artigo 966, eu já tenho a configuração de uma empresa? Tem, desde que ela não venha se enquadrar em uma das exceções que estão previstas aí no parágrafo único do artigo 966. Então você percebe, o parágrafo único, ele diz exatamente que não se considera empresário quem exerce atividade de natureza intelectual. E aí ele vai dizer 3 atividades de natureza intelectual que foram excluídas desse conceito de empresa. Ele vai se referir à atividade de natureza científica, literária e artística. Quando eu falo de atividade científica, eu falo na verdade dos profissionais liberais, médicos, dentistas, engenheiros, psicólogos, assim sucessivamente. Todos eles, por determinação legal, parágrafo único do artigo 966, foram excluídos do conceito de empresa. E você observa aí no parágrafo único que ele vai dizer, mesmo com um concurso de auxiliares ou colaboradores, ou seja, mesmo que o médico ele tenha lá uma recepcionista, ele tenha uma auxiliar no consultório dele, isso não torna aquela atividade uma atividade empresarial. Somente a parte final do parágrafo único do artigo 966 é que traria uma ressalva. Ele diria, somente se o exercício da profissão constituir elemento de empresa, ou seja, se aquela pessoa que não está caracterizado como empresa, por uma dessas 3 exceções do parágrafo único, misturar na sua atividade um elemento de empresa, ou seja, comércio, indústria, prestação de serviço que não própria de profissional liberal, consequentemente vai tornar aquela atividade empresarial e obriga o registro na junta comercial. Fora o profissional liberal, as outras 2 exceções que vocês viram contidas aí atividade intelectual de natureza literária, os autores em geral. Os autores, eles são protegidos pela Lei de Direitos Autorais, por isso que eles foram excluídos da configuração de atividade de natureza empresarial. E por último, as atividades de natureza artística, atrizes, atores, músicos em geral, todos eles estão fora. A pergunta que você me faria é a seguinte, se eles estão fora do conceito de empresa, qual é a natureza da atividade que eles praticam? Porque ela é econômica, normalmente eles ganham para fazer isso, objetivam o lucro, mas a atividade não é empresarial por força do parágrafo único do artigo 966. Logo, é uma atividade de natureza civil. Bom, a gente poderia parar por aí, encerrar por aí? Ainda não. Falta uma remissão a mais para a gente complementar essa ideia que vem esculpida aí no caput do artigo 966 do Código Civil.
Veja, quando eu falo do exercício de atividade empresarial, nos vídeos posteriores nós vamos estudar, interpretar a legislação em relação à forma de se exercer a atividade. Nós vamos ver que a atividade pode ser exercida como microempreendedor individual, o MEI, que nós citamos aqui, é o artigo 18A da Lei Complementar número 123 de 2006, pode ser exercida como empresário individual, previsto aí no artigo 968 do Código Civil, ou como uma das sociedades ou pessoa jurídica que não é sociedade, que é a EIRELI. Nós estudaremos os dispositivos legais de cada uma dessas formas. Agora, quando a gente verifica as formas previstas aí no Código Civil, ou seja, microempreendedor individual, empresário individual, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada, sociedade em comandita por ações, sociedade anônima e EIRELI, a gente não vê aí na transcrição do Código Civil a figura da microempresa e da empresa de pequeno porte. Ora, gente, isso não é forma de se exercer atividade empresarial. Também previstas na Lei Complementar número 123 de 2006, aí abaixo, no artigo 3º, nós vamos encontrar a configuração, no inciso 1º do artigo 3º, o que seria uma microempresa, no inciso 2º do artigo 3º, o que seria uma empresa de pequeno porte. E aí nós vamos observar que nada mais é do que a classificação econômica de uma empresa. Então, se eu falo de um empresário individual, de uma sociedade em nome coletivo, em comandita simples ou uma sociedade limitada, todas elas podem ser enquadradas economicamente como microempresa ou empresa de pequeno porte. Como microempresa, como eu disse para vocês, artigo 3º, inciso 1º da Lei Complementar número 123 de 2006, é aquela que tenha um faturamento bruto anual de até R$360 mil. Empresa de pequeno porte é aquela que tenha um faturamento bruto anual que supera os 360 mil e que vai até o limite de R$4.800.000, previsto aí no inciso 2º do mesmo artigo 3º da Lei Complementar número 123 de 2006. Então, hoje era essa a dica que eu queria passar para vocês, essa interpretação contextualizada da legislação que acaba definindo o que é uma empresa, de que forma ela pode ser exercida e como é que ela se classifica economicamente, tá certo? Empresarial é mais legal.